Olá, tudo bem? Nós hoje veremos a segunda epístola de João. Ela só tem um capítulo. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia do primeiro capítulo de segunda epístola de João. Aproveite aí agora e inscreva-se aí no canal de vídeo da Semeadores, que é onde você está. Já clica aí no sininho à sua esquerda, porque todos os dias tem um vídeo novo. E já dê o seu like nos ajudando no nosso canal. Nós somos da Igreja Os Semeadores. O propósito dessa epístola foi alertar os cristãos com respeito ao falso ensino de que Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne e também para incentivar a hospitalidade aos pregadores do verdadeiro evangelho. Encontraremos aqui que o amor entre os cristãos é a preocupação moral básica dos seguidores de Cristo. Negar a plena encarnação de Cristo leva ao julgamento de Deus. Aqui quem escreveu foi o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e a primeira epístola de João e a terceira epístola de João, e ele escreveu para uma senhora cristã e a sua família, seja a sua família natural ou aos companheiros cristãos ligados a ela. A segunda epístola de João foi escrita para advertir contra o ensino falso de que 1 João se opôs. Conquanto repita ideias de 1 João, essa epístola não pressupõe que seus leitores tivessem conhecimento da primeira epístola. Talvez não tivessem conhecimento. Segunda João tem características típicas de uma carta: saudação, cumprimento introdutório e também uma despedida. Como as primeiras epístolas de Paulo, essa é uma carta as escritos de Paulo, né? Essa é uma carta de encorajamento e advertência a um grupo específico pelo qual o autor sentia-se pastoravelmente responsável. A preocupação do pastor, essa é uma preocupação do pastor, livrar as suas ovelhas dos lobos vorazes. João, o apóstolo do amor, escreve novamente agora para alertar os cristãos com respeito ao falso ensino de que Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne e também para incentivar, como dissemos, a hospitalidade aos pregadores do verdadeiro evangelho. Encontramos nessa epístola que o amor é fundamental em todos os aspectos e que devemos exercer bem a hospitalidade. Ele também se dirige à senhora eleita e aos seus filhos. Seria figuradamente a ilustração da igreja e de seus membros ou alguém mesmo? Essa é uma dúvida que fica para nossa reflexão. Poderia ser figurado, mas creio que se tratava talvez mesmo de uma senhora e de seus filhos que tinham outros parentes como a sua irmã. Na segmentação aqui desse trabalho que nós fizemos, percebe-se claramente a preocupação de João em pastorear a igreja, livrando-a de lobos vorazes. João saudou, nos versos de 1 ao 3, a senhora para a qual ele escreveu e a abençoou, bem como a todos os que estavam ligados a ela. Ele se identificou a si mesmo e os destinatários da sua carta. João também identificou a si mesmo dessa maneira: eu, o presbítero, em 3 João, em 2 João também, em 3 João também 1. Ele estava se referindo ao seu ofício da igreja, conforme 1 Timóteo 3, 1. Ou a sua idade biológica também. Não há nenhuma dificuldade real no fato de um apóstolo identificar-se como presbítero, uma vez que as responsabilidades de um apóstolo com respeito a cada congregação individual eram exatamente as mesmas de um presbítero. A sua carta teve um destino certo, que foi a senhora eleita. Refere-se a essa mulher que é de outra maneira desconhecida ou fala de modo figurado, como já dissemos, talvez figurando uma igreja local. Esse uso figurativo não apareceu em nenhum outro lugar, de modo que a primeira hipótese, a que parece mais certa, é de que ele tenha mesmo se dirigido, como também já estamos repetindo isso, a essa senhora. João dirigiu-se a essa mulher com muito respeito, com muito amor, indicando desse modo o seu interesse pastoral por ela. Ele também se dirigiu aos seus filhos, ou aos filhos biológicos dessa mulher, ou aos seus filhos espirituais, ou seja, seus seguidores. O primeiro caso parece ser o mais provável. Ele declarou a ela o amor verdadeiro e disse que todos os que amam a verdade são do mesmo parecer. A verdade permanece em nós e conosco estará para sempre. Depois disso, de falar essa verdade, é que ele comunica a tríplice coroa da saudação cristã: graça, misericórdia e paz. Guarde aí a tríplice coroa do cumprimento cristão.
Graça, misericórdia e paz. Nessas palavras estão sintetizadas grandes coisas de forma resumida de todo no nosso viver. Graça é uma coisa que só tem mesmo no cristianismo. Misericórdia é outro aspecto forte. Paz. Sem paz não há como continuar. Da parte de Deus Pai, da parte do Filho, em verdade e em amor. Elogio. João elogiou os cristãos pela fidelidade deles. João elogiou a senhora e a sua família pela sua fidelidade. O presbítero e a senhora compartilhavam a alegria de ver os membros da família dela perseverando na fidelidade à verdade. Nos versos 5 e 6, ele exorta a amar. João exortou os cristãos a cumprirem o antigo mandamento para amar. O sinal da fidelidade dos cristãos é o amor mútuo. Ele não estaria comunicando um novo mandamento, mas falando desse amor que deve ser praticado pelos cristãos. João explicou que a definição de amor entre os cristãos deriva dos mandamentos de Deus. O amor é mais do que simples sentimento. É viver uns com os outros na pura palavra de Deus. É um ato volitivo, você decide. Advertência contra o falso ensino, dos versos 7 ao 11. João advertiu contra seguir o falso ensino que negava a plena encarnação de Cristo. É sempre desse jeito, né? João falou em termos muito fortes contra o falso ensino de que Jesus não tinha vida em carne. Essa verdade é tão crucial que rejeitá-la é rejeitar toda a esperança de reconciliação com Deus, enquanto recebê-la é receber o próprio Deus, assim como ele se ofereceu no Evangelho. Os enganadores eram os docetistas, os quais negavam a realidade da natureza humana de Cristo. Esses enganadores têm saído pelo mundo afora, como se eles fossem os missionários de Deus. Mas a operação deles é segundo o espírito do anticristo. E eles são, então, agora, por causa disso, ministros de Satanás. É triste, né? Você, pensando em estar servindo a Deus, está servindo o adversário. João está advertindo o povo de Deus para ter cautela, a fim de não perderem aquilo que tinham realizado com esforço. O seu desejo era que esse esforço deveria ser canalizado para receber completo galardão. Não se trata isso de uma advertência a respeito da perda da salvação. Em vez disso, João ensinou que aqueles que temporariamente seguem os ensinos dos falsos mestres podem perder o galardão que eles jamais tinham guardado lá no céu. Ele também pode ter pretendido alertar que os cristãos que oferecem hospitalidade aos falsos mestres também irão perder o galardão, porque estão ajudando e apoiando os inimigos do Senhor. Verso 19 do capítulo 2 de 1 João, ele também advertiu para desviar-se do verdadeiro evangelho de Cristo, ter vindo em carne para provar que uma pessoa nunca exercitou realmente a fé salvadora. Os cristãos trabalham exaustivamente por muitas razões, mas não para obter a salvação. Feitas essas correções, feitas pelas razões corretas, boas obras garantem futuros galardões. E fazer uma boa obra é uma boa obra a ser feita. Não podemos ultrapassar a doutrina de Cristo, ou seja, deixar a verdade para trás. O fato de ser membro da igreja não garante a salvação. Somente aqueles que têm a fé salvadora irão permanecer verdadeiramente no Evangelho de Cristo e produzirem frutos. Você conhece a árvore pelos seus frutos. Tanto não devemos ultrapassar sua doutrina, como devemos permanecer nela. Quem permanece na doutrina, esse sim tem o Pai e também tem o Filho. Por isso que se alguém vier à nossa casa sem essa doutrina, o certo seria não recebê-lo em casa. Verso 10. Na igreja primitiva, os mestres itinerantes quase sempre ficavam hospedados nas casas dos cristãos locais. O erro contra o qual João advertiu era tão sério que ele aconselhava a separação total. A rejeição do companheirismo com falsos mestres contrasta nitidamente com a exortação em 3 João, de 5, de 8 a 10, para receber com hospitalidade os cristãos que estão proclamando o verdadeiro evangelho. Já aqueles que recebem, faz-se cúmplice das suas obras más. João instruiu seus leitores a não permitir ou incentivar as ações de pessoas que se opunham ao evangelho de maneira ativa. Nos versos 12 e 13, ele vai fazer observações finais e a sua despedida.
João encerrou a carta com saudações finais. Ele encerrou a carta com expressões de afeição e também de esperança. João reconheceu que uma carta não pode substituir um encontro pessoal. Ele esperava ansiosamente compartilhar com a senhora e a sua família o tipo de encorajamento mútuo que somente pode ocorrer pessoalmente. João encerra dizendo que os filhos da irmã dela, Eleita, a saudavam. Veja também o verso 1, né? É mais provável que João estivesse se referindo a outra senhora cristã e a sua família que estavam enviando saudações. Verso 1. O presbítero, a senhora Eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Eu somente, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. O verso 13, os filhos da tua irmã Eleita te saúdam. Os enganadores continuam a existir e continuarão a existir até a volta de Cristo. Repara que o livro de Atos, ele teve um início, mas não teve um fim. E Atos é a história da igreja, e você vai vendo que os discípulos vão na frente, construindo, edificando, levando a palavra de amor, e atrás vem o Satanás tentando destruir o que foi construído, tentando prender os discípulos, tentando apagar essa grande mensagem. Em todo o tempo, então, devemos estar atentos e vigilantes, pois uma coisa os revela como sendo inimigos de Cristo. A palavra de Deus é quem revela isso. Aquele que é versado na Bíblia, e segue ao Senhor, jamais será iludido. Essa é a verdade grande. Ninguém vai poder iludir aquele que é firmado na verdade. Amanhã estaremos aqui com a terceira epístola de João. Sejamos sempre prestativos e hospitaleiros, é o que nós veremos. Fiquem com Deus, aproveitem aí, né? Curte aí o canal, já dê o seu... Clica aí no sininho também para acompanhar todos os dias um vídeo novo. Dê o seu like ajudando o canal. Parte escrita, jamaisdesista.com.br. Loja virtual. Insisto com você que compre nossos materiais, visite nossa loja, veja lá o que nós temos lá. Muita coisa boa. www.semeadores.com.br. Programa de rádio às quartas-feiras, 15 horas. Pastor Johnny Ramos, Palavra de Vida, diretamente da Suécia. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.